Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Daniela Ximenes, professora de língua portuguesa, e na aula de hoje nós vamos falar de identificação do tempo e sequência de causa e consequência. Imagina aí qual é o gênero? Memórias literárias, isso mesmo. Agora, nós vamos acompanhar aí no slide a definição de tempo quanto ao elemento da narrativa. Só lembrando que nas aulas anteriores nós falamos de tempo quanto ao verbo, então nós falamos de tempo verbal. Agora nós vamos falar do tempo quanto elemento da narrativa. Veja só. O tempo da narrativa diz respeito ao desencadear das ações e pode ser dividido em cronológico, está relacionado à passagem de horas, dos dias, meses, anos e etc. E o psicológico, que está relacionado às lembranças da personagem e aos sentimentos vivenciados por ele. Então, olha só, quando a gente fala de cronológico, é uma sequência lógica de fatos. O que é que vai acontecer na nossa memória literária? Nós teremos aí o tempo psicológico, já que nós temos o retorno a uma lembrança. Por isso, o tempo é psicológico. Então, eu estou aqui no hoje falando sobre algo que aconteceu no passado, no ontem, certo? Com relação à sequência narrativa e à relação de causa e consequência, o texto narrativo caracteriza-se pelo relato de fatos retratados por uma sequência de ações relacionadas a um determinado acontecimento, podendo ser estes fatos ou ficção. Então, quando nós falamos aí dessa sequência de fatos, a gente leva em consideração a questão da causa e consequência, ou seja, uma ação inicial que a partir dela nós teremos aí uma consequência. Causa e efeito pode referir-se a causalidade, relação entre dois eventos consecutivos, um evento primeiro, um evento segundo, um inicial e um secundário, certo? Sendo o segundo evento uma consequência do primeiro, ou seja, se não tivesse aí o primeiro, nós não teríamos o segundo. Vejamos agora como se caracteriza, como identificamos o tempo e a sequência de causa e consequência dentro de uma memória literária. A Roda Gigante, de Denizia Moreschi. Nós morávamos a muitos quilômetros de um parque de diversões. Nós éramos eu, 4 irmãos, 4 primos e uma dezena de filhos de moradores da fazenda Anjos da Guarda. Criança era o que não faltava naquele lugar. Como eu estava dizendo, não havia possibilidade. Devido à distância e o número de crianças, de todos nós íamos a um parque de diversões. Mas nem tínhamos este sonho, porque isto não fazia parte do nosso mundo. Porém, havia o tio Sérgio, que também não era desse mundo. Digo isto porque ele tinha ideias bem avançadas para aquele tempo e lugar. Tudo bem que ele morava na cidade de Itambé, mas a cidade era pequena e pelo que eu soube, as pessoas de lá também não pensavam como ele. O tio amava as máquinas, motores e tudo o que era moderno para a década de 70. Ele voava com sua moto pelas estradas, levantando poeira. Gostava também de dirigir carros, tratores e pilotava o avião que pulverizava as plantações da fazenda. E ele gostava de inventar suas próprias máquinas. A que interessou a mim e as outras crianças foi a tal de roda gigante. O tio ficou dias e dias na produção de sua obra-prima. Cortou, soldou, montou e finalmente nos apresentou seu invento. A máquina era movida por um motor, mais alta que alguma coisa. Tinha uns 4 metros de altura e várias cadeirinhas, onde as crianças poderiam se sentar. E não é que aquele trem funcionava mesmo, só havia um problema. Por uma questão de equilíbrio, cada cadeira deveria levar 2 crianças e não poderia restar cadeiras vazias. Geringonça prontas, vamos ao teste. Era preciso um voluntário, ou melhor, uma cobaia para isso. Sugeriram que fosse eu, por ser a mais magra da turma. Houve protestos, então decidiram colocar uma pedra no meu lugar. Ufa! Quando a máquina foi ligada, a pedra voou longe.
Ainda bem que foi a pedra e não eu. Então o tio fez alguns reparos e o brinquedo ficou seguro. Todas as crianças da fazenda subiram na roda gigante. Uma das minhas irmãs ficou sem par para a cadeira, então colocaram sucatas para ir com ela. Assim a danada máquina foi ligada. Que sucesso, perdão. Nunca tinha visto nada parecido. A gente subia, rodava, descia, subia, rodava, descia. Que alegria! O teste mostrou que tudo funcionava bem. No segundo dia de funcionamento do nosso grande brinquedo, nós subimos na cadeira novamente. Porém, havia uma menina que estrearia o evento naquele dia e estava com medo, mas concordou em brincar assim mesmo. Meu tio ligou a roda gigante e foi trabalhar no barracão ao lado. Quando o brinquedo estava em pleno funcionamento, a tal menina pulou de sua cadeira. A roda gigante disparou, fazendo todo mundo gritar desesperadamente. Parecia que, quanto mais nós gritávamos, mais aquele negócio rodava. Quando eu e as 8 outras crianças do brinquedo estavam a ponto de vomitar, tio Chico apareceu e desligou o motor que impulsionava o brinquedo. Fomos salvos. Depois disso, a roda gigante foi abandonada. Voltamos às velhas brincadeiras e deixamos de lado a modernidade. Mas como aquele brinquedo deixou saudades? E o meu tio Sérgio também. Então, pessoal, que texto interessante, não é? Imagina aí você em uma roda gigante dessas. Agora, vamos identificar o tempo aí presente nessa narrativa, nessa memória literária. Quanto ao tempo, elemento da narrativa, nós temos psicológico, porque é uma pessoa retratando hoje o que aconteceu no passado. É claro que em algum momento ali ele cita a década de 70 e tal, mas só lembrando aí que é uma recordação e por isso o tempo é psicológico. Quanto ao tempo verbal, aí nós temos o pretérito perfeito do indicativo. O tio ficou dias e dias na produção de sua obra-prima. Só lembrando, o que é pretérito perfeito do indicativo? É uma ação que aconteceu no passado, que teve um início e teve um fim. Uma ação que começou e que foi concluída. Nós temos ainda o pretérito imperfeito do indicativo. O tio amava as máquinas, motores e tudo que era moderno para a década de 70. Observe aí o verbo amava. Aí nós já temos o pretérito imperfeito, ou seja, uma ação que era habitual no passado e que agora não é mais. Pode ser que o tio aí já não goste tanto, já não ame tanto máquinas quanto antes. É uma ação que começou, mas que não foi concluída. Com relação à causa e consequência, esse mapinha aí vai nos ajudar a compreender melhor. Porque como é que a gente identifica em um texto a relação de causa e consequência? É saber observar a coerência, a relação entre narrador, personagens e ações aí dentro dessa narrativa. Observe. Parque de diversões é o nosso primeiro tema aí que aparece, é o nosso primeiro assunto. Aí o que é que vai dizer? É que as crianças, inclusive a narradora, eles são moradores da fazenda Anjo da Guarda. E pela quantidade de crianças, além de morarem na fazenda, custaria muito caro ir a um parque de diversões. Por isso, chega-se aí o tio inventou. O que o tio inventou faz? Resolve criar uma máquina, certo? Então ele cria a roda gigante movida por um motor. E aí vem o período de teste, em que colocam aí geringonças, querem colocar a narradora, mas graças a Deus, né? Infelizmente não. Peraí, professora, a senhora quer matar a menina? Graças a Deus, ela não entra aí nessa questão, no teste, mas depois ela começa aí a brincar. E aí nós partimos para a parte final dessa narrativa, em que nós temos a presença da menina que ainda não testou esse brinquedo e ela estava com medo. E porque ela estava com medo, ela acaba por saltar da roda gigante e aí
Por ela saltar, a roda gigante acaba tendo um problema. Por quê? Teria que ter um número igual de crianças. Lembra que não poderia ficar nenhuma cadeira vazia. E por isso a roda gigante dispara. E eles são salvos justamente quando o tio Chico chega e desliga o motor da roda gigante. Então, eu tenho uma ação, eu tenho uma causa e eu tenho um efeito, uma consequência daquela ação inicial. Certo, pessoal? Agora vamos ao exercitando, ver como é que a gente identifica isso em uma atividade. A escola. Esse texto também é da Denise Amoreski, tá, pessoal? Acordei bem cedo naquela manhã. Tentei abrir os olhos, mas eles estavam grudados pela remela. Depois de esfregá-los, consegui abrir. Minha irmã me acordou porque era um dia especial, dia de ir à escola pela primeira vez. Eu ainda estava com 6 anos, mas como já sabia ler, meus irmãos decidiram que eu devia ir à escola também. Como toda criança gostava de novidades, resolvi tentar. Após o café, partimos eu e mais 3 irmãos rumo à escola isolada Anjo da Guarda, que ficava a uns 100 metros da nossa casa. Já havia muita criança no local, todas uniformizadas, os meninos de camisa branca e calça azul marinho, as meninas de saias de pregas. Era bonito de se ver. A escola só contava com 2 salas de aulas, onde 2 professoras lecionavam para as 4 séries iniciais. Havia também um pequeno pátio entre as salas e, é claro, o banheiro, ou melhor, privadas. Uma para os meninos e outra para as meninas, construídas de parede e meia. As professoras chegaram de Kombi. Ambas moravam na cidade de Itambé e eram transportadas até a zona rural pelo motorista da prefeitura. Eles traziam merenda em grandes potes de alumínio. Foi dado o sinal de entrada. Os alunos que estavam correndo no pátio logo formaram fila. Meus irmãos me empurraram na fila da primeira série. A professora perguntou a minha idade e antes que eu respondesse, meu irmão disse que era 7, pois pelas leis da educação na época, eu só poderia cursar a primeira série com 7 anos. Entrando na sala de aula, tinha um cheiro estranho, cheiro de coisa envelhecida. Havia um quadro negro e era negro mesmo. Carteiras duplas enfileiradas e alguns armários. Sentei-me onde a professora mandou. Fiquei olhando para as paredes e todas as crianças sentadas. Comecei a não gostar muito daquilo, senti-me presa. Para quem passava os dias andando e correndo sem direção, aquilo era uma tortura, mas resignei-me momentaneamente. A professora não tinha engolido bem a mentira do meu irmão. Eu sempre fui aniquilada, a menor, a mais magra da família. Então era difícil mesmo acreditar que eu tinha 7 anos. Após alguns minutos de aula, ela chegou perto de mim e me perguntou: "Quantos anos você tem?" Bem, eu sabia que a resposta seria decisiva para a minha permanência na escola. Então, o tempo parou e pensei: se eu mentir, continuo na escola, mas estarei cometendo um pecado. Se eu disser a verdade, terei que deixar a escola. Porém, fico bem com a minha consciência. Na real mesmo, eu queria mais um ano livre. Sendo assim, a verdade vos libertará. Eu tenho 6 anos. A professora não ficou surpresa. Ao final da aula, falou aos meus irmãos que eu só poderia ingressar na escola no próximo ano. Viva a verdade! Primeira pergunta: por que o irmão da narradora mentiu a idade? Então aí, ele mentiu porque a criança só era permitida estudar a partir de 7 anos e ela tinha 6. Quanto ao tempo dessa memória literária, só lembrando, já que se trata de uma memória, o tempo ele é psicológico. E a última pergunta: a narradora decidiu contar a verdade por quê? Assim continuaria na escola ou letra B, ficaria com a consciência limpa? Então a resposta seria letra B, consciência limpa. Então, pessoal, quando nós falamos de tempo, elemento da narrativa, nós temos o tempo psicológico e cronológico, memória literária, tempo psicológico. E com relação à questão de causa e consequência, só lembrando que uma causa tem um efeito. Então, pessoal, a aula de hoje fica por aqui. Só lembrando que você pode acessar o site e reassistir essa aula. Tchau!